Porém, tenho contra ti que está seguindo o caminho de Jezabel. Toleraste Jezabel. Bom, essa é a palavra que nós encontramos quando João escreve a igreja de Tiatira. Eu sou o Galvaro Júnior e nós estamos juntos aqui na nossa jornada pelas 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, especialmente, nós estamos em Tiatira. Essa programação está na Rádio Transmundial, juntamente com a parceria com a Aliança Cristã Evangélica Brasileira. E nós temos o privilégio nessa jornada. Hoje é o nosso segundo dia, nossa segunda reflexão. Quero lembrar do texto que João escreve, a carta à igreja de Tiatira. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz aos servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com ela, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, isso eu digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele os governará com cetro de ferro e os despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, nós estamos aqui em Tiatira moderna, ao entorno nosso aqui, é uma cidade vibrante, uma cidade que está acontecendo tudo. Aliás, é um sítio arqueológico bem pequeno. Para você que está nos ouvindo pela rádio, imagina um quarteirão, e é isso que se resume às escavações aqui na Tiatira moderna. Essa cidade que data lá de 1000 anos antes de Jesus e que depois foi conquistada por gregos, depois posteriormente por romanos. E aqui nesse lugar onde a gente tem uma história bonita, em que nós vamos aprender com essa carta do Apocalipse. É uma cidade, no seu contexto histórico, naquele tempo, uma cidade profundamente afetada pelo comércio. E aqui haviam associações, havia aqui aquilo que a gente chama hoje lá das nossas associações de empresas ou de negócios, as nossas cooperativas, como nós temos no Brasil, cooperativas agrícolas, do comércio, cooperativa, enfim, de cada segmento de negócio. Aqui havia essa prática chamada guildas. Só que havia um problema com os cristãos que estavam inseridos nessa realidade. As guildas eram também promotoras de cultos, de adoração, de outros deuses. Eles estavam sempre envolvidos em práticas imorais, sexuais. Por isso o Espírito diz à igreja de Tiatira algo muito grave. Ele está dizendo: olha, conheça as suas obras. Jesus falando através de João, ele diz: vocês fizeram muito, vocês têm feito mais do que fizeram no passado e no começo, mas porém eu tenho algo grave contra vocês. Vocês toleram o ensino de Jezabel. Quem era Jezabel? Vamos voltar no tempo um pouco. Jezabel era a mulher de Acabe, aquela rainha de Israel que trouxe consigo de um país distante as suas práticas de adoração a Baal e a Será, né? E ali ela
apagou institucionalmente a prática idólatra dentro de Israel. Isso custou um alto preço à nação de Israel e que acabou que o fim da Jezabel também não foi tão bacana. Ela foi despedaçada, ela foi comida por cachorros. E Deus está dizendo a carta, né? João está falando, olha, eu tenho contra vocês que toleram o ensino de Jezabel. Ela então era uma mulher que introduzia idolatria, ela era uma mulher dissimulada, que trabalhava, né, para seduzir, para conquistar de uma maneira equivocada. Então nós podemos olhar hoje para a igreja no Brasil e pensarmos, bom, que lições nós podemos aprender com a carta de Tiatira? Primeiramente, cuidado com as associações que fazemos, porque muitas vezes, em nome do lucro, em nome da prosperidade, em nome do desenvolvimento econômico, nós podemos estar nos associando àqueles que são contrários à vontade de Deus. E isso ia trazer juízo, ele está dizendo, os filhos de Jezabel serão mortos. Mas é interessante que essa prática nos nossos dias não seria tão descarada, mas a gente vê quantas vezes as associações, as cooperativas, os movimentos, né, os congressos de negócios são por trás daquela cortina de negócio, lugar de sedução, lugar de prostituição. Quantas coisas para conquistar o coração, o favor de um segmento comercial, há uma prática de sedução como nos dias de Jezabel. E muitas vezes a igreja tem promovido isso dentro de outro contexto, mas que também tem se associado e em nome, né, do avanço vão abrindo mão daquilo que é santidade, integridade, fidelidade às Escrituras. Ele também diz, a carta, falando assim, mas há aqueles que não foram, que se curvaram a como fizeram os que estavam dados a Jezabel. E a esse ele promove um espaço muito legal. Ele começa a dizer, eu vou ter uma herança para vocês. Eu vou fazer com que vocês sigam fiéis, permaneçam nessas obras, não se envolvam. O que nós podemos aprender nos nossos dias de hoje. E aí a gente lembra de alguns textos, né? Esse texto é grande e ele diz aqui, aos demais não porei outra carga sobre vocês. Ele está dizendo, há um grupo fiel. Então dentro das nossas comunidades, dentro da família da fé no Brasil, nós temos aqueles que seguem fiéis, que não se deixaram ser levados pelo comércio, o comércio do ensino, né? O comércio que nos leva a lugares altos, aos destaques, aos aplausos, aos troféus. Quantas vezes nós queremos viver aquilo que o mundo oferece em nome de uma aproximação do Evangelho à cultura que está inserida. Mas isso pode ser um grande engano. Então, cuidado com o comércio que está em torno de nós, porque muitas vezes nós temos transformado o Evangelho em comércio. E a gente lembra daquela situação de Jesus com os vendilhões, quando ele chega lá. Então eu quero deixar aqui para você uma palavra. Cristo está falando conosco e ele sonda a intenção do nosso coração, ele exalta o amor, a igreja não deve tolerar esse tipo de ensino e doutrina e Cristo nos dá tempo sempre para o arrependimento. Então aqui em Tiatira nós queremos deixar um recado para você. Sonda seu coração, veja se não há desvio teológico, não há desvio de prática, que você não está comercializando o Evangelho e viva tudo aquilo que Deus tem. Que Deus abençoe e eu tenho certeza que essa mensagem encontrará lugar de prosperidade no seu coração. Deus abençoe.